Vamos seguir a ordem do programa e vamos começar pela doutora Anabela Rosando, que é mãe do Guilherme. É psicóloga clínica, psicoterapeuta psicanalítica em formação na psirrelacional, mestre em sexologia, membro associado da Associação de Psicanálise Relacional, faz clínica privada em Lisboa. Então, vamos 15 minutos, máximo 20, para podermos ter tempo para discutir. Guilherme, senta-te aqui. Olá, boa tarde a todos. Já perceberam que estou acompanhada pelos meus filhos, que também foram a fonte de inspiração para o trabalho que vos trago. Portanto, o meu filho Guilherme vai colaborar, vai ficar caladinho ao meu colo enquanto também leio aqui uma história sobre nós, para nos darmos a conhecer. No fim de tudo, está bem? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para poder participar aqui hoje nesta jornada. Amor, assim não pode ser, tens que ficar caladinho. Mas eu quero falar contigo. E agradecer a todos o convite que me foi feito. Para mim é muito importante poder partilhar esta experiência. Na altura, queria só dizer-vos que na altura, quando me foi feito o convite, fiquei tão feliz e disse logo que sim, que aceitava, sem medir o difícil que seria, como veem, sem medir o difícil que seria, com um filho com 5 anos e uma bebê em casa, preparar uma comunicação para vos trazer. Mas pensei que esta comunicação deveria ser qualquer coisa que me permitisse pensar como é que me senti grávida dos meus filhos. Então dei-lhe o nome de Quando Eu Fomos Nós, e vou passar a ler. Quando eu fomos nós, quando ainda eras um desejo, e os desejos não ficam à porta do consultório. Entram, sentam-se e fazem-se presentes naquilo que pensamos e naquilo que sentimos. A cada fala nossa, a cada fala dos pacientes, em todo o agir. Recordo-me do André, um menino de 9 anos, que acompanha em psicoterapia há 4 anos, me dizer, no meio de uma brincadeira, quando ainda eras um desejo, eu sei que estás a ficar grávida. Estou a ficar grávida. O que é isso de estar a ficar grávida? Então, estás a ficar grávida, tu sabes muito bem. E de como fiquei a pensar o que é que teria despoltado aquele comentário. Que fantasia que ele me estava a mostrar. Hoje, sei que o comentário apareceu da presença do meu desejo. A minha gravidez condicionou o setting antes mesmo de outra vida se gerar em mim. Condicionou-o mesmo antes do meu desejo ser consciencializado por mim. Depois chegaste. O meu desejo era agora real. Existias. Existias e crescias dentro de mim. Ganhavas forma no meu corpo. Dava-te forma na minha mente. E eu, fomos nós. Acredito que as mudanças internas do psicoterapeuta modelem o setting de forma mais profunda que as suas mudanças físicas. A concretização deste desejo, engravidar, trouxe-me uma sensação de plenitude. Sentia-me mais mulher, impregnada de vida, ativa, mais ligada, mais em relação. Mais em relação comigo, mas também mais em relação com os meus pacientes. Logo no início da gravidez, uma paciente que acompanha há 2 anos e meio, a Maria, disse-me: a doutora hoje está muito bonita. Não é que não esteja nos outros dias, mas hoje tem qualquer coisa diferente. Não sei explicar. De facto, estar grávida dos meus filhos fez-me sempre sentir muito mais bonita. Agora, éramos nós. Na minha mente, tu, eu mãe, a minha mãe, eu filha, eu mulher. A gravidez introduz a necessidade de mudança e reestruturação nos vários papéis que desempenhamos, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional. Introduz também a necessidade de lidar com o medo de riscos que podem ser reais e de riscos que podem ser imaginários. Que espaço sobra dentro de mim para o outro? Nas primeiras semanas de gravidez, ficava sempre cansada só à terça-feira. Sentia-me cheia de energia, cheia de vontade de trabalhar, tinha uma sensação permanente de estar mais em sintonia comigo, com os pacientes, mas à terça-feira, um cansaço, umas moinhas faziam-me ficar preocupada.
e pensar que se calhar deveria abrandar o ritmo de trabalho. Foi quando consciencializei a minha dificuldade nas sessões com crianças. Naquela altura, à terça-feira, só recebia crianças. Trabalhar com crianças é, de facto, diferente do que com adultos. Requer, entre outras coisas, uma disponibilidade física. Retira-nos do conforto e proteção do nosso sofá. Somos convidados a brincar. O nosso corpo brinca e é muitas vezes usado para brincar. Diz-me a experiência que no trabalho com crianças, sentimentos como a agressividade, a zanga, a raiva, a inveja e o ciúme não se manifestam só nos seus desenhos. Podem e são muitas vezes dirigidos ao corpo. Lembro-me do Tiago, um menino de 10 anos, dizer: "Vamos fazer de contas que tens um alien na barriga e eu tenho que o arrancar." Talvez nesta altura eu estivesse perante um conflito. Se por um lado o meu corpo era um aliado para o desenvolvimento do meu trabalho, por outro, o meu corpo tinha a função primordial de alimentar e proteger o meu bebê. O meu conflito não terminou quando o consciencializei. Terminou quando deixaste de existir em segredo. No final do primeiro trimestre, desapareceram todos os cansaços e moinhas das terças-feiras. Eu estava mais segura, mais tranquila, mas também sentia que podia voltar a ser mais espontânea e verdadeira na relação com os meus pacientes. A barriga cresce, mexe-te e os teus movimentos reclamam a minha atenção. A partir daqui, tu estás sempre comigo. Reages ao que sinto e tenho até a fantasia que me alertaste muitas vezes para a minha contra-transferência. A barriga cresce. A presença do bebê começa a ser evidente e a psicoterapia que se fazia até então a 2 passa a ser feita a 3. Coloca-se a questão: comunicar ou não comunicar a gravidez ao paciente? Vários são os entendimentos sobre esta questão. A minha opção foi comunicá-la apenas a uma paciente. À paciente que recebi quando já estava grávida. Comuniquei logo quando estabeleci o contrato terapêutico. Curiosamente, foi, de entre os pacientes adultos, aquela que se mostrou mais zangada e revelou maior sentimento de abandono durante o período em que estive ausente. Com os restantes, esperei que de forma natural pudessem perceber e reagir a este novo facto. A percepção da gravidez aconteceu de forma particular e específica com cada um dos pacientes. Uns, apesar das evidências físicas, não haviam. Outros comentaram-na de forma bastante carinhosa. Outros mostraram muita curiosidade em relação à gravidez, em relação a mim. Mas, independentemente das reações manifestadas, foi evidente que este acontecimento interferiu na relação e, consequentemente, no desenvolvimento da psicoterapia com cada um deles. A tua presença ali trouxe de forma clara para a relação terapêutica reações de medo de perda, medo de abandono, rivalidade entre irmãos, conflitos com a identidade materna e inveja. Acredito que alguns destes conflitos, fantasias e desejos não se fizessem notar de forma tão clara e, em alguns casos, tão rapidamente, se não fosse esta imposição da gravidez no setting. Quando estava grávida de 7 meses, uma paciente que acompanha em psicoterapia há 7 anos, com frequência bissemanal, no início de uma sessão disse-me: "A Anabela está outra vez grávida?" Eu já tinha notado que estava assim mais cheinha, mas hoje achei que essa barriga era muito mais do que uma grande feijoada. Nas semanas seguintes, apresentou com satisfação a possibilidade de também ela estar grávida. Quando preparei a interrupção da psicoterapia, referiu: "Sim, não há problema, está tudo bem, é como da outra vez. Eu até confesso que para mim vai ser bom. A terapia 2 vezes por semana está a ser demais. Deixem-me sem cabeça para conseguir trabalhar." Algum tempo depois de termos retomado a psicoterapia, disse: "Não ambiciono nada a ter filhos. Acho até de alguma inconsciência com o mundo como está. Não é que outras pessoas não possam ter esse desejo. Eu é que não tenho. Para quê? É que, como eu já vi como é que é o fim, que sentido é que tem dar vida a alguém para acabar assim?" Outra paciente, perante a minha gravidez, manifestou um desejo muito grande de proximidade e medo de abandono. Fez várias perguntas sobre a gravidez e na sessão seguinte começou por apresentar a assimetria com tristeza. "Há tantas coisas que eu gostava de saber sobre si e não sei. Também não me vai dizer porque não somos amigas. Se por qualquer motivo eu não viesse mais, a doutora não me ia ligar para combinarmos um café ou isso. A nossa relação é só aqui. E é isso que tenho pena. A doutora tem a sua vida." Quando se aproximou o final da gravidez, a Maria passou a chegar 15 minutos mais cedo,
tocava incessantemente à campainha e mostrava-se muito zangada por não lhe abrir a porta de imediato. A paciente que recebi quando já estava grávida e que lhe indiquei logo no contrato terapêutico em que período é que eu estaria ausente, no último mês antes da interrupção da psicoterapia, iniciava as sessões dizendo: há vários tópicos sobre os quais eu ainda nunca falei. Negou a dificuldade que estava a sentir com a separação e, quando regressei, referiu, muito emocionada, ter-se sentido sozinha. Mostrou-se muito zangada com o facto de se ter sentido abandonada, desprotegida por mim. Com as crianças, foram os pais. Foram os pais que fizeram os primeiros comentários e que mostraram maior curiosidade. Está de quanto tempo? Está a correr tudo bem? Já sabe se é menino ou menina? É o primeiro filho? Já tem nome? É para quando? A uma destas perguntas, por parte também do Tiago, no final de uma sessão, fez-lhe reagir com espanto. Estás grávida? Como? Nas sessões seguintes mostrou-se inquieto por saber que o meu bebê era uma menina. Se calhar vais gostar mais de brincar com meninas. Importa que o Tiago é o filho mais velho de uma fratria de 4. Dois da mãe, 2 do pai, 3 rapazes e uma menina por esta ordem. E que após o nascimento da irmã passou a sentir o pai ainda menos disponível para ele, tendo chegado a referir que tudo seria diferente se a irmã nunca tivesse nascido. Neste caso, a experiência vivida na relação terapêutica pouco terá contribuído para modificar o seu sentir. A mãe decidiu interromper a psicoterapia durante a minha licença de maternidade. Com o André, aquele que já sentia que eu éramos nós, quando ainda eras um desejo, também foi o pai que fez a revelação. Um dia, no início da sessão, ao despedir-se do filho, diz: até já, e olha, o que o pai já te tem dito em casa. Muito cuidado com o que está aqui. E estica a mão para tocar na minha barriga, o que me fez dar um passo para trás. Continua dizendo: sabes o que está aqui? E o André respondeu, sem olhar de onde estava, no chão a montar carris: eu sei, é um bebê. Nessa sessão não quis falar sobre isso. Mais tarde perguntou-me porquê. Tu já tinhas um filho, porquê é que vais ter outro? Noutra sessão, já mais perto do final da gravidez, mudou todas as peças do mobiliário da sala, na tentativa de fazer uma inversão perfeita de toda a disposição dos móveis. Foi um período especialmente difícil para o André, com ocorrências graves na escola, agressão a professores, funcionários e automutilações. Perto do final da gravidez, escreveu uma definição de sorrir no âmbito de um trabalho que fazem na escola ao abrigo do projeto Nariz Vermelho. Sorrir é um poço de tristeza, é uma fonte de desilusão e também é chuva com trovoada. Com o Lucas, também foi a mãe que introduziu o assunto, nada intrusiva e sempre com comentários muito carinhosos, mas o Lucas nunca aceitou falar sobre o facto de eu estar grávida, nem sobre a interrupção temporária ao processo terapêutico que se desenhava. Numa sessão em que coloquei o tema mais claramente, disse: não quero falar disso, não quero nem pensar. Tens medo? Às vezes acontecem coisas más com os bebés ou com as mães. E eu disse-lhe: vai correr tudo bem. E ele diz: cala-te, cala-te com isso, eu não quero nem pensar. Se eu não pensar, vai correr tudo bem. Senti que a perda da neutralidade com a introdução da minha vida pessoal afetou bastante o setting e de forma mais intensa nas psicoterapias com as crianças. Não só pela reativação de conflitos, fantasias, desejos, mas também porque senti que a minha vida pessoal acabava por ser utilizada, em alguns casos, pelos pais como ataque à relação terapêutica. No caso do André, foi frequente ouvir a mãe dizer no final das sessões: anda filho, a Anabela tem de ir para casa descansar por causa do bebê e tem lá o menino dela à espera. Quando eu fomos nós, foi assim, e mais tudo aquilo que eu não vi. Obrigada, Anabela, pela sua comunicação tão útil para todos nós, não é? Sobre as mudanças que se ocorrem dentro de nós e fora de nós, não é? Que estão relacionadas e como isso é importante tirar partido. Não é? Isso também não é perder a neutralidade, não é? É tirar partido. Agora vamos ouvir a doutora Catarina Bray Pinheiro, psicóloga clínica e mestre em psicopatologia e psicologia clínica no ISPA, psicoterapeuta, psicanalítica e membro efetivo da Psirrelacional, técnica superior de saúde no Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca, desde 1997, cofundadora da Clínica Rochar,
onde desenvolve atividade formativa na área da intervenção e avaliação em psicologia clínica psicanalítica e onde faz clínica privada. Então vamos começar. Bom, muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite para estar aqui, a comissão organizadora, em nome aqui do Dr. Hélder Chambel. Cumprimento a mesa, onde me sinto confortável entre os colegas e a assistência também. A partir do tema proposto pela mesa, fui organizando aqui algumas reflexões, ou fui-me dispersando em algumas, até que me surgiu aqui uma questão mais particular e denominei a minha apresentação. E estou aqui porque tenho várias imagens que vou projetando, só mesmo pelo vínculo estético que elas podem propor. A noite passa em busca da madrugada, vínculo estético e função materna, e eu vou passar a ler. Proponho pensar a função materna do psicoterapeuta ao nível da dimensão sensível, sensória e poética inerente ao encontro clínico. Meg Harris Williams, relendo Bion e Meltzer, refere-se ao método psicanalítico como um encontro estético. Assim, retoma a pergunta de Bion: que tipo de artistas podemos ser? Para Meltzer, as nossas respostas estéticas são baseadas na primeira percepção que em criança temos da beleza do mundo visto na mãe. No princípio era a mãe e a mãe era o princípio. E a mãe era o mundo. Encontra aqui o laço entre a função materna e o vínculo estético no princípio psicoterapêutico. Seguindo Bion, a mãe em rêverie e o seu bebê constituem um modelo do que proponho pensar como o vínculo estético onde assentam as origens da formação de símbolos. O aprender com a experiência psicanalítica converge com o aprender com a experiência poética e o seu modelo da mente. Bion dizia que uma rua desenhada por Vermeer leva-nos a ver as ruas do mundo de uma outra maneira. Desta forma, o vínculo estético produz uma mudança na mente. Segundo Bolas, a mãe transmite ao bebê uma estética de ser, objeto transformacional reencontrado em incontáveis objetos subjetivos, na arte, numa paisagem, numa relação, na terapia. Para Williams, a beleza na arte consiste em fornecer uma forma continente às facetas feias ou intoleráveis da mente. O horrivelmente belo da arte não procura reconfortar, mas sim descobrir a beleza oculta. O analista busca uma maneira evocativa de falar que dirá mais do que ele sabe, o que significa, diz Bion, ser algum tipo de poeta. Como no verso de Nuno Judice podemos dizer: o que tenho na mão é este poema que me deste. O belo, na cura, restabelece a presença do bom. Lembro o prazer que é ver Sónia pintar. Fico com ela mergulhada nas cores com que cobre o branco inicial da folha, vibrações que contrastam com a sua dor. O feio, como a tinte do belo, é uma vivência de sofrimento e de rejeição, é de idealizador, mas é também o que permite expor o sofrimento e lançá-lo para o exterior. O feio é tolerável pela sua junção ao belo, como nas pinturas onde cenas de atrocidade convivem com as qualidades de prazer de uma cor ou de uma forma. Simone Sauce estabelece uma analogia entre o impacto e o discurso do paciente tem no clínico e o impacto que uma obra de arte tem no espectador. Toda a arte pressupõe alguém a quem se dirige. Nesta perspectiva, o clínico é um leitor de poemas e a recepção do poema dá-se pela contratransferência. Emily Dickinson escrevia numa das suas cartas: se leio um livro e ele faz com que o meu corpo fique tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia. Se sinto fisicamente como se a parte de cima da minha cabeça fosse arrancada, sei que isto é poesia. Sabemos que isso é a arte e penso ser por dentro destas sensações que entramos em vínculo estético ao paciente. Bion compara ler pessoas com ler livros e ler adequadamente, dizia Melville, acontece em estado de espanto. A arte contemporânea exige uma posição ativa por parte do espectador. Penso que também o psicoterapeuta participa na produção, acrescentando pontos, tons, notas a cada texto. O objeto estético apela ao envolvimento do outro, à intersubjetividade. Espectador e terapeuta perdem neutralidade e tornam-se co-construtores da obra. Os processos de transformação em psicoterapia passam pelo desenvolvimento deste vínculo estético. Segundo Cohon, a arte e a psicanálise decidem entrar no escuro numa atitude destemida de exploração do mundo. O espectador, como o psicoterapeuta, experimenta uma forma de despersonalização, arriscando a perda temporária das fronteiras. Não temos qualquer certeza em relação a nós próprios. O familiar é precário, por entre as fendas emerge o estranho. Um mundo que desvaloriza o subjetivo e a incerteza defende o modelo científico, mas Bion e Meltzer perceberam que este modelo é insuficiente, pois trata o objeto estético como contendo segredos que quer possuir,
em vez de mistérios para apreender e respeitar pela sua riqueza e alteridade. Segundo Bion, o vértice científico precisa da influência da arte e da religião para garantir que a experiência é real. Não desenvolvemos ideias, mas se conseguirmos desistir de o tentar, então as ideias desenvolvem-nos, lembra Williams. Bion inspirou-se no poeta Keats, que sabia que é o encolher da visão que permite experimentar a névoa misteriosa que resulta do casamento da escuridão com a luz. Renunciando à memória e ao desejo, entramos no estado de rêverie. Esquecendo o que sabemos do paciente e da teoria psicanalítica, concentramos na experiência atual. Assim, o modelo da psicoterapia psicanalítica aproxima-se do modelo da arte. Não procurar conhecer, esperar pela inspiração. Como disse Keats, eu nunca me sinto seguro de qualquer verdade, exceto a partir de uma clara percepção da sua beleza. O poeta em vínculo estético. Lembro a reticente Tatiana, que chega um dia mais receptiva à sessão, o que percebo após descrição de como esteve sentada num banco de jardim. Estava azul, olhar as árvores faz-me bem. Uns meses depois, Tatiana reencontra o mar, frio no princípio, acolhedor depois, repete mergulhos em reencontrar as sensações que nutrem a sua pele. Acontece no terceiro verão de terapia, quando o seu rosto começa a sorrir. Organizador psíquico, diz Spitz. Antes, noite fria e seca, travessia por terra gretada com esparsos arbustos rasteiros vestidos de espinhos. Quase deixou psicoterapia, mas era já uma bebé viva a reivindicar uma função materna. Se a psicanálise é uma forma de arte, Williams lembra que a rêverie artística aumenta a profundidade do pensamento, fortalece a tolerância a não entender, havendo menos tentação para preencher lacunas do conhecimento com explicações omnipotentes ou autoritárias. O método artístico, como o psicoterapêutico, não é ensinado, é absorvido. Os psicanalistas, pensava Bion, precisam de possuir um aparelho para sentir as suas emoções insuportáveis. Encontramos a nossa disponibilidade para a reciprocidade estética mergulhando nas nossas emoções mais primitivas. Daqui a importância da análise pessoal do psicoterapeuta. Meltzer diz que os sonhos são a forma como lidamos com a nossa experiência estética. O objetivo do processo psicoterapêutico pode ser o de melhorar a qualidade de sonho do paciente. Para Dickinson, o poeta é quem destila incríveis sentidos dos vulgares significados. Meltzer fala do sonho da contratransferência criado nas conversas entre os objetos internos do analista e analisando. É o sonho que se relaciona com a verdade da sessão, função materna e poética do método que procura escutar a gramática musical profunda, atendendo a questões como intuição, postura, temperatura e distância. A sessão resulta de uma reunião de ritmos como os músicos de jazz coletivamente sonham novas estruturas. Meltzer pergunta: como é que o analista sabe do que é que está a falar? Ele não sabe, ele está a contrassonhar. Abandonou o pensar, ciência, pela intuição, arte. Penso que tal acontece nesta articulação entre o vínculo estético e a função materna, a noite encontra a madrugada. Para Meltzer, a fala do analista em música, contendo uma voz, procura modular a emotividade no tom, ritmo, volume e timbre, como a mãe faz com o bebê, como ouvimos ontem numa comunicação, à parte da tarde. No entanto, também há anti-música, uma categoria antipoética, como nos latidos de Hitler, composto de elementos beta. Blanchot, escritor e ensaísta, diz-nos que a palavra literária não é um signo de vazio que designa as coisas do mundo, passando a fundar um outro mundo. Considero que assim acontece na passagem do analista-intérprete do inconsciente do sujeito ao analista sonhante. Para Emily Dickinson, está morta a palavra, dizem alguns, mal é preferida. Eu digo que só então, nesse dia, ela começa a vida. Blanchot diz tratar-se da experiência do fora, deixar-se lá pelo estrangeiro, o desconhecido. A ética será desejar que o outro permaneça sempre outro. Clarice Lispector escreve em Uma Maçã no Escuro. E aquele homem de óculos de repente sentiu-se ligeiramente acanhado diante do papel branco, como se a sua tarefa não fosse apenas a de anotar o que já existia, mas a de criar algo a existir. Era o ato mais desamparado que ele jamais fazia. Lispector dizia que ao escrever ela era as palavras e quando não escrevia sentia-se morta. Assim, quando perdemos a linguagem poética, a sessão perde vitalidade. Natália Correia sabia desta vitalidade, desta necessidade vital quando proclamava, aos subnutridos do sonho, a poesia é para comer. O encontro com a mãe é o protótipo da experiência estética. Nas palavras de Meltzer, nenhuma flor, nenhum pássaro de plumagem esfuziante nos consegue fazer sentir o mistério da experiência estética como a visão de uma mãe jovem a amamentar o bebê. O bebê chega a uma terra estranha, a mãe é enigmática, tem a maior parte do tempo o sorriso da Gioconda. Meltzer chama a atenção para este momento, quando a mãe naturalmente bela segura o seu bebê naturalmente belo, é este o conflito estético. O impacto exterior da bela mãe que se oferece aos sentidos
e o enigmático interior que precisa ser construído pela imaginação criadora. O método psicanalítico é um objeto estético, com a sua intimidade, privacidade, atenção, continuidade, direcionando esta operação de resgate ético das crianças perdidas da personalidade. Mas também existem, como ouvimos ontem, bebés que não têm mães belas que os vejam como belos, quando a mãe não nasce. E há argumentos, lembremos as observações de Spitz, para dizermos que não ter sido assim tocados pela beleza não é compatível com a sobrevivência. Patrícia descreve a casa cheia da mãe onde nada cabe, cheia de gatos, de móveis, de roupas, tudo atulhado. Vê uma cadeira linda que a mãe diz para levar, mais um candelabro de cristais luminoso e a mãe diz que leve. E Patrícia sempre cheia, só uma pequena pausa no discurso pelo fastio, tenta arrotar, está mal disposta, eu tenho que parar. Como a casa da mãe, assim este seu espaço psíquico a abarrotar. Cheio, sem espaços vazios ou tempos, para se dar conta daquilo que tem de belo dentro de si. Uma cadeira para se sentar e parar, um candelabro para abrir a madrugada. Meltzer considera que Klein tinha uma visão trágica ao valorizar o olhar para trás, para o objeto que se perdeu, no lugar de olhar para a frente, para a possibilidade de chegar a um objeto enriquecido. A experiência com o belo na posição depressiva é essencial, porém a instabilidade da posição esquizoparanoide cria a ânsia pelo novo, sem a qual não existe conhecimento criativo, porque o sublime provoca, assusta, criando infinitos vértices. É assim que procuro escutar Vera quando me fala de um amigo que fez um trabalho na Venezuela num clima de insegurança. Ele é positivo e disse que fica mesmo ao lado das cataratas que aproveitou para visitar e adorou. Vera receia voltar a apaixonar-se, como se tal implicasse aterrar numa Venezuela e ficar resgatada pelo terror, mas também pode ser espantar-se com a beleza da paisagem. O acesso à verdade é possível pela intuição que resulta da experiência estética. Para intuirmos, não podemos estar com a mente saturada. Como disse Bion, considero que é de grande importância que todos os analistas se possam cegar, no sentido de despojar-se de tudo aquilo que lance luz sobre a situação analítica. Manter-se cego para melhor enxergar significa manter-se em capacidade negativa, captando a subjetividade do campo psicanalítico, sem se apressar em compreender. É a noite passando. Keats falava da capacidade negativa como a sábia passividade, quando alguém é capaz de estar na incerteza, no mistério, na dúvida, sem impaciência de correr atrás dos factos e da razão. É uma função materna de receptividade, continente, necessária ao desenvolvimento do vínculo estético. Adam Phillips diz que a psicanálise depende da capacidade de esquecer do analista. Supõe a crença de que é um processo interno que funciona por não tentarmos lembrar. Somente quando duas pessoas se esquecem de si mesmas, uma na presença da outra, é que se podem conhecer. O psicanalista é alguém dotado de um modo particular de esquecer, chamado simplesmente escutar. Como diz Italo Calvino, é o ouvido que comanda o conto. William Blake pergunta se é o poeta capaz de suportar a terrível simetria do terror e da beleza, a conjugação de entre emoções contrárias. Na clínica assistimos a forças tremendas que se opõem a tal combinação. Com Bion percebemos serem as forças de menos amor, o puritanismo, de menos ódio, a hipocrisia e de menos sede de conhecimento, a resistência a qualquer ideia nova. Acrescento aqui as forças de menos estética, onde perdemos o mistério e o futuro, e a noite não passa. A condição mental antissimbólica impede o matrimónio interno dos opostos, que constituem a inspiração. A omnipotência torna a mente árida, imobilizando o sujeito numa condição de falsa poesia. Assenta estruturas internas tirânicas como as ideias fixas, fabricando uma progressão morta num vínculo menos estético. Recordo Margarida, internada num diagnóstico psiquiátrico antipoético, até que começa a encontrar as suas palavras e a escrever contos para crianças. É a nova ideia que golpeia a mente como uma catástrofe, experiência emocional da beleza do mundo. Para Antonino Ferro, a aproximação à verdade não pode ser senão gradual, considerando o grau de verdade emocional tolerável para cada paciente e analista, para nos aproximarmos à verdade sem nos queimarmos. Thomas Ogden diz que a tarefa do analista é inventar a psicanálise de novo com cada paciente. Ogden fala como se estivesse a sonhar, função materna que passa por tornar inconsciente o consciente, tornar a consciência uma experiência viva, emanações do vínculo estético. Alberto anda nas trevas, não ataca as ligações, mas traz uma imagem de uma árvore que tem raízes dentro do mar, conseguindo destilar o sal da água e fazê-la chegar até às folhas. Bela definição de função alfa, num falar como se sonhasse, o paciente mostra este oásis interno. Se Bion fala do paciente como o nosso melhor colega, Ferro fala do paciente como um navegador GPS que dá as coordenadas da sessão. Assim propunha Winnicott no jogo do Squiggle, analista e paciente alternam-se
para dar sentido aos rabiscos propostos pelo outro na co-construção de co-narrativas. É um poema escrito a dois. No meu entender, estes conceitos sublinham a forma como a função materna do psicoterapeuta, em vínculo estético ao paciente, facilita os processos de criação. Para terminar, penso que, como no poema de Herberto Helder, A Máquina de Emaranhar Paisagens, nós procuramos emaranhar-nos nos versos do paciente para, reconstituindo-os em conjunto, criarmos um poema-sonho transformador. Para Herberto Helder, o poema é uma ferramenta para acordar as vísceras. Age no córtex cerebral, caímos em percepções novas, tudo se torna físico. O título, A Máquina de Emaranhar Paisagens, alude ao fazer poético, já que a máquina, o corpo do escritor, ou da mãe, ou do psicoterapeuta, emaranha, monta, escuta, articula, paisagens, poemas ou contrações. Demoramos em cada imagem para ler a sua irradiação própria. Dos fragmentos originais emerge um texto novo, para ler com o vagar necessário ao ofício psicoterapêutico. Muito obrigada. Muito obrigada, Catarina. Muito obrigada, Catarina, pela sua comunicação, que me fez pensar em muitas coisas, entre as quais há momentos com certas pessoas e com certos diálogos nos grupos, enfim, eu não me apresentei, daqui a bocadinho falei, mas em que nós sentimos esse contacto com sentimos emoções como sentimos observar obras de arte face aos seres humanos, a certos, por coisas menos bonitas, mais bonitas, mas que nos emocionam, que nos tocam. E penso que para nós tratarmos as pessoas, se calhar temos que olhar para elas um pouco, como você disse, e ter a arte de lhes mostrarmos o que é menos belo, que é difícil e tem que também ser mostrado. Bom, não vou ocupar mais tempo. Então agora vamos ouvir Dr. Helder Chambel, que é psicoterapeuta psicanalítico, psicólogo clínico, membro efetivo da Psirrelacional, formador do curso de especialização em psicoterapia psicanalítica da Psirrelacional, membro da International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, IARPP, e colaborador da Câmara Municipal de Tavira, fazendo clínica privada no Algarve, em Tavira e em Faro. Vamos. Bom, muito obrigado. Bom, eu se calhar fazia... Ouve-se bem? Não? Sim? Está bom assim? Bom, só um pequeno enquadramento de um minuto sobre a minha comunicação. Quando percebi que ia participar nesta mesa, que era mais centrada na psicoterapia, se as outras vão passando pelo nascimento da mãe sem passar diretamente pela psicoterapia, esta mesa era mais centrada na psicoterapia e na função materna do psicoterapeuta. Acabei a dar comigo a tentar integrar a função materna na dinâmica da psicanálise, o que é a função materna em psicanálise, para tentar compreender do que é que estava a falar. Por isso, acabei por fazer uma pequena síntese daquilo que é a minha leitura da história da psicanálise. Neste tema da psicoterapia. E bom, espero não fugir muito do tema da coisa. Vou ler então o que escrevi. Espero que gostem. O nascimento do psicoterapeuta. De objeto a outro relacional. Da teoria pulsional à psicanálise relacional. Portanto, isto é o título. Ser psicoterapeuta é um desafio permanente. Como diz Thomas Ogden, a psicanálise é uma experiência emocional vivida,
Como tal, não pode ser registada, explicada ou contada. Muitas vezes não pode mesmo ser compreendida. O encontro terapêutico convoca dimensões humanas pré-verbais, onde as palavras são curtas demais para descrever a multiplicidade de acontecimentos que se entrelaçam entre o psicoterapeuta e o paciente. Não é mesmo possível, para além do óbvio, ter uma ideia de verdade absoluta sobre um acontecimento, sobre a dinâmica relacional, sobre a dinâmica da nossa subjetividade perante determinado paciente, nem sobre a subjetividade do paciente. Navegamos num território complexo, onde, em verdade, não temos a consciência de muito o que acontece na relação terapêutica. No entanto, não se trata de navegar à deriva. Temos as nossas bússolas, um conjunto de princípios organizadores que permitem pensar sobre o que acontece no espaço terapêutico. O primeiro deles, e mais preponderante, é a minha experiência de vida num determinado tempo social e cultural, um tempo constituinte da minha subjetividade. Nesta subjetividade encontro dimensões, entre outras dimensões, encontro a minha matriz relacional, constituída com as minhas relações significativas. Encontro também a minha análise, as supervisões que fiz, o estudo da teoria psicanalítica. É deste universo, da equação infinita da relação em todas as dimensões da minha subjetividade, que resulta a resposta que penso ser a melhor para ajudar uma pessoa em particular. E para cada paciente a resposta é diferente, visto que resulta da articulação da minha subjetividade com a subjetividade dessa pessoa. Se quiser analisar isoladamente as dimensões constituintes da minha resposta, e não creio que isso seja possível, por exemplo, a leitura que faço das teorias psicanalíticas é influenciada pela minha subjetividade, mas se eu quiser fazer como forma de pensar, o mais simples de isolar é sem dúvida a teoria psicanalítica que vou aprendendo. É isso que vou tentar fazer, localizar na teoria psicanalítica a posição relacional do psicoterapeuta. Penso que pode ser um ponto relevante para perceber o que faço e com que objetivo na relação terapêutica. Esta análise deriva da minha narrativa da história da psicanálise, que é apenas isso, e que para mais está a transformar-se. Dentro desta narrativa identifico 3 dimensões que orientam sobre quem é o psicoterapeuta na relação terapêutica. A dimensão psicoterapêutica é o objeto da pulsão do paciente, ideia freudiana. Outra de psicoterapeuta que repara uma falha ambiental no paciente, aprofundada inicialmente por Winnicott, e uma ideia de psicoterapeuta enquanto outro racional provido de subjetividade e relacionalidade, que é trabalhada por autores da psicanálise intersubjetiva e relacional como Stoller, Don Orange, Louis Aron ou Stephen Mitchell. As dimensões são fundamentadas estas por teorias do desenvolvimento infantil. São elas que determinam a natureza do trabalho clínico. Esta leitura é conjugada com a análise da transferência e da contratransferência e é mesmo o que distingue a psicanálise de todos os outros métodos de intervenção em saúde mental. Foquemos-nos na ideia inicial de um terapeuta-objeto. No tempo inicial da psicanálise, Freud avançou com a ideia de que há um incidente que provoca os sintomas histéricos, um abuso sexual do adulto à criança. Este traumatismo age como um corpo estranho ao paciente, na medida em que não tem a lembrança dele. Uma parte do consciente, que é constituído por afetos penosos, é dissociado. A lembrança do acontecimento gera angústia e por isso é recalcada. Na leitura de Freud, a lembrança tem um quantum afetivo que precisa ser descarregado. Supõe a existência de um sistema de tipo hidráulico em que as energias psíquicas procuram uma homeostase. A emoção associada à representação do trauma é mais do que o sistema tolera e dá-se, no caso da histeria, uma conversão somática. A energia psíquica é transposta para o corpo. É o retorno do recalcado sob a forma de sintoma. O método clínico inicial é a consciencialização do trauma. Num primeiro tempo, com o método catártico sob hipnose, na ideia de que, descarregada a energia do trauma através da verbalização, desaparecem os sintomas. Num segundo tempo, Freud abandona a hipnose e trabalha com a associação livre de ideias, que é conjugada com a interpretação. Acredita Freud que é possível deduzir do discurso das pacientes o trauma original e que é possível torná-lo consciente através da interpretação.
Num segundo tempo teórico, Freud deixa de acreditar na teoria da sedução. Conclui que o que as histéricas lhe contavam não eram factos, eram fantasias de abusos sexuais. Nasce a ideia de realidade psíquica. A psicanálise, num movimento de não foi um acontecimento, foi a fantasia desse acontecimento, deixa o fator externo como origem da psicopatologia para segundo plano e centra-se no intrapsíquico e no desejo inconsciente. Na interpretação dos sonhos, Freud apresenta um aparelho psíquico com diferentes instâncias em conflito. O desejo inconsciente quer irromper para a consciência. A censura não autoriza porque o desejo entra em conflito com as ideias morais e gera angústia. Dá-se uma negociação. O desejo só pode aceder à consciência disfarçado de forma a não provocar angústia. A consciência torna-se um baile de máscaras em que, por processos como o deslocamento, a condensação ou o simbolismo, o que é, não é. A verdade não está na palavra do paciente, está no seu inconsciente. Os sonhos, os atos falhados e os sintomas são explicados nesta dinâmica. A teoria da sexualidade concretiza o conteúdo do inconsciente. A fantasia inconsciente está relacionada com o desenvolvimento psicossexual, de onde sobressai a ideia de complexo de Édipo e de pulsão, fonte da libido que dinamiza o investimento no objeto. Este segundo movimento teórico tem consequências clínicas que Freud estabelece a partir de 1910. A ideia deixa de ser consciencializar o trauma originário e passa a ser a consciencialização do desejo inconsciente como forma de estabelecer novos equilíbrios na estrutura da mente do paciente. A teoria sexual fundamenta a interpretação que torna consciente o inconsciente e permite a cura. Quando o paciente não aceita a interpretação, Freud acha que se trata de resistência do paciente. Veja-se o texto A Negação de 1925, em que afirma que é exatamente a negação de uma interpretação que a confirma. Nesta leitura, a psicanálise passa a ser a aplicação técnica de uma teoria ao paciente. Nesta altura, Freud centra-se também na ideia de transferência e considera que os pacientes actualizam na relação com o analista o investimento libidinal e agressivo originariamente dirigido aos pais na infância. O que se torna um problema. A cura psicanalítica é ditada pela consciencialização do inconsciente. A deriva libidinal para o investimento no analista impede a associação livre e a interpretação. A transferência é, no entanto, logo vista como uma vantagem terapêutica, na medida em que a sua interpretação a consciencializa e dissolve. Nesta sequência, Freud conclui sobre a posição relacional do analista, que se deve reger pela regra da abstinência. Não gratificar os impulsos libidinais do paciente para não acentuar a transferência. O relacionamento com o paciente teria de se restringir ao período de análise e não haveriam contactos sociais. A regra da neutralidade exige que o analista seja neutro em relação a opiniões ou juízos. Remete para a regra do anonimato. O paciente não deve saber nada do analista. Tudo isto com o objetivo de não interferir no seguimento de associações livres e interpretações. Freud aplica os mesmos princípios em relação à contra-transferência. O analista não deve sentir nada pelo paciente. Seria uma tela em branco para onde o paciente projetava o seu mundo interno. Compara a análise a uma cirurgia onde os afetos ficam de fora da mente do médico. A técnica deriva da teoria pulsional, do complexo de Édipo e da análise da transferência. É aqui que o psicoterapeuta objeto se mostra, um cirurgião desprovido de afeto que se limita a tornar consciente o inconsciente. Na passagem de um inconsciente de traumas recalcados para um inconsciente desejo edipiano, o papel do outro relacional muda radicalmente. Da agente psicopatolizante passa a alvo do desejo da pulsão, ficando desprovido de subjetividade e relacionalidade. Em termos técnicos, Freud recomenda uma retirada afetiva do espaço relacional. Resta saber se tal coisa é possível. Penso ser relevante pensar que muitos do que fazemos em psicoterapia resultam das regras técnicas inicialmente definidas por Freud e que são fundamentadas pela teoria pulsional e pelo complexo de Édipo. Freud morreria em 1939 e, com exceção de Ferenczi, a técnica psicanalítica não foi questionada até aos anos 50. Altura em que autores como Margaret Little ou Paula Hamann trabalham o conceito de contra-transferência como forma de compreender o mundo interno do analisando.
A contra-transferência passa a estar ao serviço da análise da compreensão do intrapsíquico do paciente. É também nesta altura que Winnicott começa a trabalhar com consistência e profundidade a ideia de um analista que repara a falha desenvolvimental do paciente. Esta ideia viria a fazer uma verdadeira revolução na teoria e na clínica psicanalítica. Winnicott diz-nos que o bebê não existe. Esta afirmação tem implícita uma crítica. Sem Freud e em Melanie Klein, o bebê parece ter uma unidade inicial. Em Winnicott não existe sem o meio. O bebê constitui-se na relação com a mãe. Winnicott desloca o foco do mundo interno do bebê, e da pulsionalidade, portanto, para a mãe como a constituinte do psiquismo e da psicopatologia. Neste movimento relativiza os principais conceitos da psicanálise. Deixa para segundo plano a sexualidade infantil, a mãe enquanto objeto pulsional e toda a mecânica pulsional da metapsicologia. Para Winnicott, a dependência do recém-nascido é absoluta. Não sobrevive sem os cuidados do ambiente. Uma dependência que o bebê desconhece, pois acha o seu self como tudo que o rodeia, incluindo a mãe que atende às suas necessidades. O desenvolvimento emocional segue uma linha de continuidade existencial que compreende as fases de dependência total, dependência relativa e independência relativa. Nestas fases ocorrem três processos: o processo de integração, o de personalização e o de realização. Diz Winnicott que é necessária uma mãe suficientemente boa para que o movimento de continuidade existencial se concretize. O bebê tem o potencial, mas precisa do meio para ativar esse potencial. A mãe suficientemente boa, para além da preocupação materna primária, uma identificação com o bebê da ordem do simbiótico que permite atender às suas necessidades, deverá exercer três funções centrais: holding, handling e apresentação do objeto. O holding é uma função de sustentação, em que a mãe coloca o bebê na vivência de uma rotina de cuidados e proteção que o sustentam psiquicamente, permitindo sentimentos de segurança com pontos de referência estáveis. O handling está relacionado com o toque que harmoniza a vida psíquica e o corpo numa representação corporal. Progressivamente, o bebê vai tendo a consciência de não-eu. A constituição do eu é feita por diferenciação do ambiente, por contraste com o que é sentido como não-eu. Depende muito da capacidade da mãe introduzir elementos de separação. Ao não corresponder ao desejo, permite uma saída da omnipotência. Entre o eu e o não-eu surge o espaço potencial, o local de objetos e fenómenos transitivos. A existência deste espaço significa a presença de uma mãe suficientemente boa. As observações do desenvolvimento primitivo têm impacto na abordagem clínica. Diz Winnicott que os pacientes que passaram por uma fase inicial na presença de uma mãe suficientemente boa vão apresentar uma organização neurótica. Neste caso, o modelo freudiano seria adequado. Os pacientes que não tiveram uma mãe suficientemente boa vão viver na análise uma relação de dependência absoluta, regressiva, onde o analista fica no lugar da mãe, tendo de ser suficientemente bom para ser terapêutico. Propõe-se assegurar, no nível simbólico, a função de sustentação que possibilita desenvolver sentimentos de segurança primitiva. Winnicott diz ainda que o analista deve deixar-se usar pelo paciente consoante as suas necessidades terapêuticas, as suas do paciente. Trata-se de uma posição relacional radicalmente diferente da defendida por Freud. Na realidade, Winnicott transforma por completo a prática psicanalítica a partir das características da mãe suficientemente boa. Salientemos apenas umas das muitas ideias com implicações clínicas. A ideia de intrusão, que em última análise é arrasadora da técnica psicanalítica freudiana. Diz Winnicott que a mãe suficientemente boa incorpora o movimento do bebê, adapta-se às suas necessidades, funda-se neste movimento as bases do self verdadeiro, potenciador de gestos espontâneos e de sentimentos de autenticidade. Quando a resposta da mãe ignora o bebê, falamos de intrusão, movimentos que não respeitam os tempos e a espontaneidade do bebê. Aqui a ação da criança é substituída pelo gesto da mãe e interrompe-se o processo de continuidade existencial. A criança passa a funcionar com movimentos de reação e de submissão. São as bases do falso self. A criança submetida desconhece o seu desejo. A criança é a vontade da mãe. A submissão passa a fazer parte da sua natureza. Parte de si não sabe de outra parte de si espontânea e criativa.
A criança renuncia à esperança de ver as suas necessidades satisfeitas e adapta-se ao que o medo lhe dá. O paradigma deste movimento é a apresentação do seio. A mãe pode colocar o seio perto da boca do bebê para que ele o descubra, alimentando o necessário sentimento de omnipotência. Ou pode colocar brutamente o seio na boca do bebê, sendo esse movimento sentido como uma intrusão. Há uma posição relacional que valoriza a descoberta do bebê e outra que é uma imposição e de onde deriva a ideia de falso self. É aqui que a interpretação, no sentido freudiano, que ilumina o inconsciente, pode ser vista como uma intrusão que leva à criação de um falso self no paciente. Ou seja, não se procura conhecer o self do paciente. Pelo contrário, aplica-se uma teoria ao paciente ao qual ele tem forçosamente de se adaptar. Seguindo Freud, a expressão do self espontâneo é resistência. Winnicott deduz que a interpretação tem de ser construída a dois, ao jeito do jogo do rabisco, e não apresentada como verdade. Por outro lado, a distância e a frieza resultante das regras técnicas de Freud imprimem um registro relacional que, em última análise, como já dizia Ferenczi, pode ser retraumatizante. Aqui era interessante vermos a ideia do Ferenczi sobre porque é que isto era retraumatizante. Ele dizia que o ambiente criado no setting psicanalítico definido por Freud correspondia exatamente ao ambiente das crianças traumatizadas. Bom, depois mais para a frente passaremos por esta ideia. Por fim, vejamos a ideia do psicoterapeuta. Desculpem, só tenho aqui uma coisa. A ideia de um psicoterapeuta que desempenha a função de mãe suficientemente boa pretende retomar o desenvolvimento onde ele não foi bem sucedido por falha ambiental, com Winnicott, e de forma mais aprofundada com Bion, o psicoterapeuta ganha a dimensão de função reparadora. Por fim, vejamos a ideia do psicoterapeuta como outro relacional, desenvolvido pela psicanálise relacional, e pensemos no que muda na equação terapêutica. Antes de mais, a psicanálise relacional não é uma escola organizada de pensamento. É um espaço de diferentes pensamentos que têm algo em comum. Estudar a relação terapêutica tendo em conta a totalidade do espaço onde ocorre. Nesse espaço, entre outras coisas, estão incluídas as subjetividades do paciente e do psicoterapeuta. A radicalidade da psicanálise relacional está em deslocar o foco da análise do mundo interno do paciente para a análise da relação terapêutica, incluindo naturalmente a subjetividade do psicoterapeuta. Não se trata de desvalorizar o mundo interno do paciente. Trata-se de estudar a articulação do mundo interno do paciente com o mundo interno do psicoterapeuta, numa relação muito específica como é a relação psicoterapêutica enquadrada num tempo e num lugar específico. Se partirmos do princípio que o desenvolvimento infantil é intersubjetivo e vejamos o tema das nossas jornadas, o filho que faz nascer a mãe, parece óbvio que a relação terapêutica só pode ser percebida intersubjetivamente. E isso quer dizer estudar a articulação da subjetividade do psicoterapeuta com a do paciente. Por muito que nos custe entrar na equação, não somos coerentes se não o fizermos. É incoerente com a história da psicanálise, onde a prática clínica sempre resultou da articulação com as teorias do desenvolvimento infantil. No estudo de casos, e embora hajam abundantes exemplos na literatura, continuamos a não analisar a dinâmica relacional intersubjetiva, mas sim o mundo interno do paciente. O que, sendo importante, não é suficiente. É um desafio imenso que vai exigir muito de nós, um desafio que nos obriga a repensar o que fazemos e por que o fazemos, que nos obriga, por exemplo, a repensar a forma e o modelo de apresentação de casos e de fazer supervisão. Saliento que estudar a relação intersubjetiva não quer dizer que se desvalorize as dimensões objetais e projetivas do paciente. Estas dimensões são uma componente muito importante da dinâmica relacional. Também não quer dizer que se desvalorize os aspectos transferenciais. A questão não é se há transferência ou não há. Nunca foi. A transferência está inerente à relação humana. Não é possível fugirmos da nossa matriz relacional, do conhecimento relacional implícito que é permanentemente atualizado na relação com os outros. No entanto, na perspectiva intersubjetiva, a transferência não é válida só para o paciente, mas também para o psicoterapeuta, o que complexifica em muito a análise da relação terapêutica.
Deslocar o foco da análise Deslocar o foco para a análise intersubjetiva também não quer dizer que se desvalorize a função terapêutica inerente ao psicoterapeuta e ao setting psicanalítico. A função reparadora é uma dimensão fundamental da relação terapêutica. Deve, no entanto, ser enquadrada na totalidade a que pertence. Acredito que o psicoterapeuta nasce quando deixa de ser apenas uma tela projetiva, uma função ou uma caixa de ressonância do mundo interno do paciente para se tornar um constituinte do espaço terapêutico. Nesta dinâmica, o fator terapêutico essencial não é a consciencialização do mundo interno do paciente, nem a reparação da falha básica. O fator terapêutico essencial é a experiência relacional que transforma. A questão que nos colocamos é: quais são os fatores da relação humana com potencial terapêutico para um determinado paciente? E a resposta a esta questão não advém de regras ou teorias definidas a priori, sob risco de não chegarmos a conhecer a pessoa que está à nossa frente, A resposta advém da nossa subjetividade. É por isso que trabalhamos num território profundamente complexo. O nosso entendimento deriva da subjetividade de cada um de nós. Recordo o trabalho da Atud e Stolaro, Faces in a Code, de 1979, onde demonstram que as conclusões teóricas a que chegaram autores como Freud e Jung estão diretamente relacionadas com a subjetividade dos próprios autores. Quer isto dizer que as conclusões a que chegamos sobre os pacientes e sobre a relação terapêutica resultam da nossa subjetividade. Como diz Luís Aron, a interpretação do analista diz muito mais sobre o mundo interno do analista do que do paciente. Não creio que isso seja um problema. Só pode ser se não tivermos a consciência desta inevitabilidade. É necessária coragem e discernimento para termos em conta as nossas fragilidades, os nossos traumas, o nosso narcisismo, os nossos estados fascistas da mente. O pior que nos pode acontecer é pensarmos que isto só diz respeito aos outros, que estamos resolvidos ou curados. Precisamos de ultrapassar o mito de que na psicoterapia há uma pessoa doente e outra saudável. A complexidade do humano não nos permite essa dicotomia. E, em boa verdade, nem sabemos ao certo o que é uma cura em psicanálise. Temos apenas como objetivo proporcionar à pessoa que nos procura níveis de racionalidade interna e externa mais satisfatórios. Acredito que é da consciência das nossas maiores dificuldades que pode advir o nosso maior potencial. Uma ética relacional, e aqui seria bom falar em Donna Orange, mas uma ética relacional da qual resulta uma relação humana o mais justa possível, que contenha em si mesmo potencial terapêutico. Quem sabe o único potencial terapêutico que poderemos usar esteja mesmo na ética relacional, ou não soubéssemos nós a importância da relação humana na psicopatologia. Estou convicto que não há relação de ajuda nem teoria que valha a pena se não tivermos por princípio de base a honestidade, a verdade e a autenticidade possível. Só desta posição podemos trabalhar intersubjetivamente. O recrutamento da subjetividade do psicoterapeuta para a relação obriga a uma ética relacional inequívoca. Não podemos esquecer que estamos numa relação terapêutica assimétrica, cujo objetivo é a evolução terapêutica. Penso que o espaço terapêutico não pode estar ao serviço do narcisismo do terapeuta, como não pode ser um espaço subtilmente tirânico e desafetado. A psicoterapia é o encontro de duas matrizes relacionais que se vão ajustando com os seus diferentes princípios organizadores. Esta articulação é feita sessão a sessão, muito mais no não dito que no dito. Creio que um registro de tu em baixo, eu em cima, ou um que sabe e outro que não sabe, mantém ou implementa um registro psicopatológico de adaptação e submissão. A perspectiva intersubjetiva coloca o psicoterapeuta na equação terapêutica. Obriga-nos a refletir sobre regras e os hábitos que temos como certos. Talvez não existam soluções universais e cada relação, em cada momento, exija de nós negociação e sentido de justiça. A negociação sincera, justa e honesta pode ser em si mesmo terapêutica. Uma negociação justa não chega ao mesmo sítio em todos os casos. Com cada paciente teremos de criar um novo enquadramento, um novo processo, novos limites e novas regras organizadoras da experiência terapêutica. Muitas das regras relacionais que hoje aplicamos sumariamente foram fundamentadas com a teoria pulsional. Não quer dizer que sejam regras inúteis. Podem e muitas vezes fazem sentido numa determinada relação terapêutica,
A fundamentação é que é diferente. Deriva de uma leitura daquela dinâmica relacional específica e não de uma teoria universal definida a priori. Concluindo, a psicanálise está em constante transformação e hoje, e mais hoje que ontem, mas sem dúvida desde o início, é na relação humana, nas suas múltiplas dimensões, que a teoria e a prática psicanalítica colocam a chave do entendimento do que somos, do que fomos e do que poderemos ser. É na relação humana que crescemos e se transformamos. E por isso, só com o estudo da relação humana, e a relação psicoterapêutica é evidentemente uma relação humana, poderemos ter esperança em contribuir para a transformação daqueles que pelo seu sofrimento nos procuram. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Helder. Foi uma comunicação diferente das outras, não é? E que mostra como aquilo que nós fazemos não é realmente navegar à deriva, não é? Como você disse. Acho que fez uma breve história da psicanálise dizendo como o psicoterapeuta, ser psicoterapeuta é um desafio. Eu desafiava que integrasse agora nesse seu texto, que eu achei fantástico, extremamente claro e bem conceptualizado, outros autores, porque realmente a psicanálise, no sentido lato, não é? Em que está incluída a psicoterapia individual, de grupo, familiar, está em permanente desenvolvimento, não é? E, portanto, você foi buscar vários autores e eu sugeria que integrassem outros, que eu acho que também Cout e Bowlby e Fairbairn são três autores que eu me apreciaria ter aí. Quando vocês chegou a Winnicott, pensei, bom, agora vamos aos outros. Não podia falar de tudo. Eu sei. Mas gostei realmente muito e acho que complementa muito esta mesa na arte e na contratransferência. É mostrar que nós não podemos navegar à deriva. Agora, vamos... O quê? Não se ouve. Sim, claro. Vamos então agora a ver a ressonância neste grupo, não é? Do que se passou aqui. Então, é a vontade de falar, não é? Porque esta mesa realmente foi muito estimulante. Então, Manuel, diga. Bom, Manuel antes de mais, eu queria salientar se as aqui... pessoas pudessem apresentar, eu acho que era importante, assim toda a gente conhece, mas há outros que não. Quer que me apresente? Tudo Não, bem? não. Do sentido geral, não é? Não. A senhora doutora Assim- é que está a presidir a mesa. Assim toda a gente conhece, mas outras pessoas talvez Obrigado. não. O que eu gostaria de salientar nesta última mesa é a conexão que se estabeleceu aqui assim entre coisas pouco faladas, mas muito autênticas, muito reais, muito vivas, como o nascimento da psicoterapeuta, no fundo, quando fomos nós, não é? Ligando isto com o objeto estético, porque o ato terapêutico, o ato analítico é de facto um ato estético e de crescimento e de nascimento. Todos nós sabemos como renascemos muitas vezes. O nascimento do psicoterapeuta, e ontem falámos até do renascimento de um bebê que estava praticamente destinado a ser morto, mas que deu origem a um certo renascimento também, e até ao nascimento de uma equipa cuidadora que se ocupou dessa criança e também dessa família. Portanto, este tema do nascimento da mãe deu origem a vários nascimentos. O nascimento da mãe, o nascimento do psicoterapeuta, o nascimento do objeto estético, e isto é verdadeiramente apreciável. Mostra a pertinência do tema que nós temos trabalhado aqui ao longo destes 2 dias e meio de jornadas, e não tenho nenhuma pergunta a fazer, senão
uma menção de apreço a esta mesa e deixar a palavra a outros que certamente terão outras coisas para dizer. Muito obrigado. Muito obrigado pelas comunicações. Eu queria só... Diga quem é esse, não se importa. José Apresente-se. Neves. Queria só perguntar à doutora Anabela, muito obrigado pela sua autenticidade. Disse às páginas tantas que o seu bebê, que muitas vezes me avisava sobre a minha contratransferência. Eu achei isso delicioso. E eu queria... Na minha fantasia, a minha filha comunicava comigo e alertava-me para coisas que se passavam, mas isso é na minha fantasia. Eu queria precisamente perguntar-lhe isso, era porque vias é que isso se passava, como é que isso lhe parecia e como é que você entende isso do ponto de vista de processo, se entende, se pensou sobre isso. Fiquei só curioso, se pudesse partilhar. Eu fiz questão de incluir essa passagem na minha comunicação porque de facto teve de ser muito presente. A partir do momento que a minha bebé se mexia, eu sentia a mexer também durante as sessões. E é impossível não pensarmos que o nosso bebé se está a mexer. É impossível não termos vontade de comunicar com o nosso bebé enquanto estamos a ouvir comunicações e a comunicar com os nossos pacientes. E aconteceu várias vezes com determinados pacientes, a minha filha mexer-se muito mais do que com outros. E eu interrogar-me, porque ao ela mexer-se, eu dar por mim a pensar, o que é que tu me estás a dizer? O que é que queres dizer à mamã? E pensar que eu estava a sentir coisas que estavam a passar de transferência e que eu, se não fosse a minha filha se ter mexido daquela forma, eu não tinha notado. Aquilo que eu entendi e que fui pensando sobre isto, talvez não tenha pensado ainda o suficiente. E, de facto, foi um desabafo que tive aqui na mesa antes de começar a comunicação, é que todo este processo foi muito pouco pensado por mim na altura. E foi com grande satisfação que aceitei fazer esta comunicação e, de facto, apesar de ter sido muito difícil, foi muito importante pôr-me a pensar sobre o que se tinha passado naquele período, que eu não teria feito esse exercício se não fosse para estar aqui hoje convosco e poder partilhar convosco. E uma série de acontecimentos em sessão, transferências de pacientes que eu não, e que relatei aqui, que eu não os vi na altura. E foi agora a fazer uma passagem pelas minhas memórias e pelos meus apontamentos que me apercebo do que é que se estava a passar e daquilo que eu não vi. Em algumas situações, eu interpretei os movimentos da minha filha como uma reação a qualquer coisa mais agressiva, que eu não estava a consciencializar, porque estava numa fase de a proteger acima de tudo, e eu sentir que ela me estava a alertar para o que estava a passar. Na minha fantasia. Não sei se esclarece. Obrigada. Portanto, a apresentação faz sentido também. Sou estudante desta faculdade, estou no 3º ano, meu nome é Rita Cunha. Agradeço a esta casa, a formação que me dá e a oportunidade também de estar aqui hoje presente com este evento. Agradeço também todas as apresentações que hoje foram bastante estimulantes e deram um espaço de reflexão, não só da intersubjetividade, mas com a subjetividade de cada um. Portanto, também a nossa intersubjetividade, espaço para um momento e criação artística. Agradeço especialmente a apresentação de Catarina Brei Pinheiro, que foi incrível, eu acho que faz um belo resumo destes 2 dias e meio, neste caso, para mim, apenas 1 dia e meio.
como a arte, ou como a beleza, ou como a aprendizagem é realmente uma propriedade emergente, também o encontro também tem o seu encanto emergente. Eu aqui também quero apelar, eu tenho talvez uma base ainda muito pequena, ou um pouco de conhecimento, apelou várias vezes já o conceito, ou o estruto de contrassonho, não é? Contrassonhar. E eu, como não o conheço, apelo até para entender melhor o que é que queria dizer. Ou então apenas para ouvir falar novamente e dizer-me algo mais. Pronto, é só. Bom, obrigada. De facto, o modelo do sonho é transversal a todos os teóricos psicanalíticos, começar por Freud, não é? Como foi aqui bem explanado e descrito pelo Dr. Helder. E atualmente também se pensa no sonho como esta dimensão específica da relação, não só os sonhos que temos à noite quando dormimos, mas também os sonhos quando estamos aqui, uns com os outros, e aquilo que vamos colocando das nossas sensações e das nossas fantasias quando nos escutamos uns aos outros. E estes autores, nomeadamente alguns que eu aqui citei, Bion, Meltzer, Ogden, falam como as nossas rêveries durante a sessão ou durante o encontro com o outro são muito informativas, como aquilo que se sente, não é? Como a Anabela falava sobre o que está a acontecer na relação e quando há uma dificuldade em captarmos aquilo que estamos a processar, esta dimensão subjetivante do encontro é uma dimensão que ajuda a este mesmo processamento, que é o que não acontece quando estamos no sofrimento ou quando o sintoma aparece. Como se houvesse, nesse caso, uma falha da dimensão sonhante, que é mais ampla nesta conceptualização do que apenas a dimensão onírica. Não sei se... Alguém da comissão organizadora? Alguém da comissão organizadora quer responder? Está? Bom, eu queria dar os parabéns à mesa, esta mesa naturalmente, e trabalhando muito a psicanálise e a psicanálise relacional, não é? Onde foram aqui uma perspectiva de vários autores, foi naturalmente uma mesa muito importante e com a qual todos nos identificamos e com a riqueza das comunicações, mas, e eu não sei porque estamos mesmo a terminar os trabalhos, provavelmente já não vamos ter a oportunidade, acho que foi uma forma muito interessante de fecharmos estes 3 dias de trabalhos, mas reforçar aqui também e elogiar a organização, no pensar desta organização, sobretudo sobre esta multidisciplinaridade ao longo destes 2 dias e perceber a complementaridade das várias abordagens que de alguma forma permitem este nascimento da mãe e do pai e da parentalidade e da criança. E, portanto, era um pouco isto que eu queria reforçar, dar os parabéns, quer a esta mesa, quer às jornadas, quer à organização e à riqueza, que foram 2 dias muito ricos e que nos levam com muitas questões para casa, para podermos continuar. Obrigado. Bem, eu queria dar os parabéns a todos os intervenientes. Foi uma mesa mesmo para fechar com chave de ouro estas jornadas. Mas a minha intervenção tem a ver com a pergunta do colega aqui atrás. Está já um projeto pensado, que foi articulado com o professor Ávila Espada, no sentido de haver uma publicação num dossiê com um conjunto de comunicações selecionadas deste colóquio e provavelmente adicionada com autores espanhóis. Seria um dossiê sobre o nascimento da mãe com autores portugueses e espanhóis. Mas isto ainda não está fechado. Já nasceu a ideia, já foi falado.
vamos trabalhar sobre isso e provavelmente vai ser concretizado. Quando for, anunciamos também na nossa página e no Facebook. Enquanto pensam mais um bocadinho, nós vamos acabar às 6h20, está certo ou não? 6h20? E logo a seguir será a sessão de abertura. Não. Então, já agora, como este está defalhado, acho que eu também. Acho que este evento, não estive sempre, mas a gente sente isto de várias maneiras e a conferência de hoje de manhã achei também extremamente interessante e muito significativa deste processo evolutivo que é uma sociedade que não pode ser fanática e ter, como dizia o Hélder há pouco, não é? Não é nunca demais insistir nisto, que a psicanálise, em sentido lato, é um processo evolutivo, não é? E eu não me apresentei, mas enfim, sou membro da Sociedade de Grupo Análise há muitos anos, também da psicanálise e agora da psirrelacional. No fundo, eu sempre aprendi assim, porque os meus mestres, talvez o mais importante foi João dos Santos, não é? E depois as colegas com quem aprendi, com os doentes, não é? Eu sempre aprendi assim. De certo modo tenho um bocado de dificuldade em pôr-me nesta breve história, mas estava muito bem feita do Hélder, insisto, que devia aumentar só um bocadinho mais. E depois dar-me para ler. Eu também estou como o colega, também queria ter. E portanto acho que estão de parabéns. Estão as pessoas que mais têm trabalhado nesta sociedade. Isto é muito importante no nosso país. E realmente eu, também como grupo analista, acho que é uma parceria importante porque a grupo análise, enfim, no sentido lato também, é uma terapêutica essencialmente relacional, foi sempre. E portanto acho que, não sei, agora se querem falar mais um pouco, ainda não são 6h20. Faltam 10 minutos. Vá, João, apresente-se lá. Portanto, boa tarde, eu chamo João Paulo Ribeiro, sou psicólogo e também sou psicodramatista, também, enfim, queria falar sobretudo de uma questão porque gostei imenso da mesa, portanto, quero agradecer à mesa e dar os parabéns, mas houve uma comunicação que eu gostei imenso, a da Catarina, que foi uma comunicação que eu penso que me tocou muito, porque penso que é um autor que é muito importante, o Meltzer, e que a Catarina falou bastante, de uma maneira muito profunda, de uma obra que eu penso que é uma obra importante, e que, de facto, senti que esta poesia, ou esta qualidade poética que a sua comunicação teve, de uma nobreza e de uma componente relacional muito grande e profunda, não é? E senti que, de facto, eu fiquei bastante emocionado ao ouvir a sua comunicação, não só pela parte científica, pela parte estética, a conjugação entre a parte estética e, portanto, o seu texto, a maneira como a Catarina, nós sentimos que estava envolvida nesse processo, e a própria poesia que foi sempre sendo vivida e transmitida por si. Portanto, eu penso que a psicoterapia também é isto. São estes encontros emocionais profundos, muitas vezes que nós não conseguimos perceber bem que dimensões é que nos tocam, a nós e aos nossos pacientes, mas que são encontros grandemente poéticos. E queria dizer também que acho que Meltzer, para mim, é um autor essencial, que penso que
não é estudado como devia ser, na minha ótica. E agradeço à Catarina ter trazido Meltzer, porque penso que é um autor que tem muita obra importante para ser estudada. Era isso que eu queria dizer. E obrigado. Obrigado à mesa. Obrigada, João, pelas palavras. Eu quando ouço um texto de uma sessão, eu acho que quando alguém narra uma sessão, e uma sessão é sempre sonhada quando é escrita, não é? Como a doutora Helder nos falou, não é? Não se pode, não é? Como é que se conta um sonho que se teve? Já não é o mesmo sonho, não é? Como é que se conta uma sessão? É sempre poética, não é? Quando nós ouvimos alguém descrever uma sessão, há sempre uma dimensão poética, porque talvez ela esteja nesta busca que estamos aqui todos a procurar promover. Eu também gostaria de conhecer mais o Meltzer. Eu falei dele, mas ele é muito abrangente, não é? E ele é complexo, mas eu também gostaria de o conhecer mais. Sim. Muito obrigada. Perguntar, não é, a todos nós, não é? Como é que nós gostaríamos de ser apresentados, no fundo, ou como é que nós deveríamos ser apresentados à nossa comunidade para também sermos escolhidos, não é? Se nós transmitirmos quais são os nossos preconceitos, no sentido positivo do termo, aquilo que pensamos sobre o que é o ser humano, como é que é ser psicoterapeuta, se calhar temos que começar a apresentar-nos de uma forma diferente. Mesmo nos currícula para as sociedades, há que introduzir, se calhar, uma apresentação mais motivacional, mais afetiva e, de certo modo, também mais científica, sem ser somos destes, somos daquilo, somos isto, somos aquilo, da OPP ou da OMI ou de qualquer coisa, ou esses qualquer coisas. Dizemos mais aquilo que pensamos das pessoas e como é que pensamos que é ser psicoterapeuta. Se calhar éramos mais facilmente escolhidos por algumas pessoas e o que é que gostamos, não é mesmo? Em termos dos nossos gostos, das nossas atividades. Margarida vai falar? Porque as provocações... Olá, eu sou Margarida, sou psicóloga clínica e membro da Sociedade de Grupo Análise e venho aqui, enfim, por afinidades grandes com a psirrelacional e a mesa foi muito estimulante e parabéns a todos. Mas não consigo deixar de reagir ao desafio da doutora Isaura, ligando com a última parte da comunicação do Helder e também com a comunicação da Anabela, não é? Que se expôs tanto naquilo que nos contou sobre as suas gravidezes. Eu acho que o Helder estava a dizer no final da sua comunicação que nós devíamos fazer mais apresentações clínicas em que descrevêssemos os nossos processos contratransferenciais. E essa é a nossa apresentação clínica melhor, vamos lá, não é? Sermos capazes de o fazer. E é tudo. Pois, o problema está na conta de transferência e do que é a conta de transferência e como é que, pegando também no que estava a dizer a Catarina, vamos pegar na conta de transferência, mas o que é a conta de transferência dá logo uma longa história, porque a conta de transferência começou com uma ideia do Freud que era uma resistência à transferência, ou seja, o analista não estava bem analisado e não conseguia analisar o complexo de Édipo dele e o desejo pulsional e por isso opunha-se e não conseguia ler a transferência que o paciente estava a fazer por ele.
Depois, eu, pelo menos, eu não consigo perceber como a conta de transferência passou a ser outra coisa. Passou a ser o que a gente está a sentir enquanto o paciente está a falar. Também é giro, mas é diferente daquilo que estava... a questão depois está aí, é que nesse movimento passou-se a pensar que o que nós estávamos a sentir era derivado daquilo que o paciente projetava para nós, por diversos mecanismos projetivos, de identificação projetiva. A minha questão aqui é que o que a psicanálise racional traz de novo para isto não é desvalorizar isso, não é dizer que isso não existe, que as transferências... traz outra equação, é que isso também deriva, logicamente, da nossa subjetividade. E na minha leitura, a primeira de todas é a nossa experiência de vida num determinado tempo. Em última análise, como diz o Thomas Ogden, a interpretação do analista, o que nós dizemos ao paciente sobre o mundo interno dele, diz muito mais de nós, do nosso mundo interno, do que do mundo interno do paciente. E eu penso que isso tem repercussões clínicas imensas. Mas não sei, se calhar não é tempo de entrarmos neste jogo, senão nunca mais saímos daqui, porque daqui derivamos para os diversos temas que entretanto se foram aprofundando na psicanálise racional, sei lá, desde o disclose, a ideia de duas transferências e não uma transferência, uma contra-transferência. Há-se todo um universo. O recrutamento, a subjetividade do psicoterapeuta parece uma coisa relativamente simples, mas é uma coisa que, traduzida para a prática, se complexifica muito. Mas pronto, era isso em relação à transferência e em relação ao que estava a dizer naturalmente. O sonho, quando nós ouvimos o sonho, nós não somos uma caixa de ressonância onde o sonho entra e nós adivinhamos a questão do paciente e identificamos dentro de nós o que o paciente está a transmitir ou a dizer. Também é isso, mas não é só isso, porque o filtro é nosso e o meu filtro é muito diferente do filtro da Margarida, é muito diferente do outro filtro, e a ideia positivista do Freud de que era independente o analista que estava atrás do divã, que a interpretação era sempre a mesma, uma ideia positivista de ciência positivista que era vigente na altura, naturalmente não é válida. Como não é válida, é válida para aquele modelo científico que tínhamos na altura. O modelo científico que temos agora, embora muitas ciências da área da saúde mental ainda trabalhem no modelo positivista, isto é fantástico, o modelo científico que temos atualmente não é um modelo positivista, isto é completamente ultrapassado, não é? São modelos muito mais complexos, ao qual também a psicanálise, aqui não é espaço para fazer isso, mas a evolução da psicanálise é coincidente com a evolução do modelo científico. E a psicanálise racional, ao ter a ideia de que não pode haver um observador que não faz parte da observação, que são os sistemas complexos em ciência, naturalmente o observador tem de fazer parte da observação. Isso tem consequências clínicas imensas, como tinha a ideia do Winnicott, também é suficientemente boa, relaciona aquilo tudo porque muda o foco. A psicanálise racional muda o foco porque recruta a nossa subjetividade e obriga-nos a pensar que o meu filtro é diferente do filtro da Anabela, por isso eu tenho de perceber que seria interessante traduzir isto depois para a clínica e vermos exemplos disto e pensar como é que isto tem ressonâncias. Há exemplos em questões traumáticas do psicoterapeuta, sei lá, não vou por esse campo, senão não saímos daqui, mas penso que é um campo muito interessante. Podemos entrar agora mais de algo, que era difícil sairmos daqui e, portanto, vamos dar início à sessão de encerramento. Agora não me enganei.